Bom, gente, então, boa noite. A gente vai fazer uns exercícios agora, né? Esses exercícios eu passei para vocês aí no WhatsApp, tá? É um PDF. Vou então projetar o PDF aqui que tá aqui. São 3 exercícios, tá? Então, olha lá. Na verdade, são 3 projetos, tá? Se você for capaz de projetar isso aqui, gente, praticamente você entendeu a matéria, né? O que falta fazer agora seria a gente utilizar o regulador de tensão, tá? Colocou o regulador de tensão, fechou, aí a gente já começa a ver transistor com certeza. Então, aí eu coloquei o exercício de desenvolver retificador meia onda com filtro, né? Com filtro RC, né? Que esse caso o R seria a carga, né? E Zener, tá? Aí eu coloquei a tensão da entrada, tensão da rede 127 eficaz, 60 Hz. Eu quero uma tensão na carga, né? O VRL aqui, ó, seria 10 volts. A corrente essa carga aqui vai pedir 100 miliamperes. A tensão de ondulação máxima que o capacitor aqui vai trabalhar é 20%, tá? O VD de 8.8.82, que é o Spice normalmente fala. Então a gente tem aqui um projeto de meia onda. Então, ó, tudo aquilo que a gente verificou. A gente verificou exatamente a alimentação, a gente analisou aqui o transformador, né, sendo abaixador. Depois a gente estudou o diodo com a carga, aí a gente estudou aqueles primeiros princípios de retificação. Depois, nas aulas anteriores, semana passada, semana retrasada, a gente colocou um capacitor, né? Fizemos exercício que a gente viu, ficou o detalhe da filtragem. Aí, nessa semana, a gente praticamente finalizou na segunda-feira o detalhe do Zener, né? Então, a gente precisa de um resistor junto com o Zener para ele regular a carga, tá? O que falta, além disso aqui, seria a gente colocar um LED, tá? Depois a gente faz uma proposta aqui, como é que a gente vai colocar um LED aqui, porque eu acho que o pessoal já reparou em algumas fontes que quando você desliga, a luzinha do LED fica acesa. Aí passa um certo tempo, ela apaga. Concorda comigo, gente? O pessoal já observou isso? Às vezes, quando você compra um determinado eliminador de pilha, eu vou falar eliminador de pilha que fica mais fácil, né? Uma fonte avulsa. Na hora que você tira ele da tomada, o LED fica um pouquinho aceso, depois ele vai descarregando até acabar. Quem já observou isso? Por favor, dá um ok aí no chat aí. Tá É a limpo de mesma cima. coisa que acontece nos aparelhos eletroeletrônicos, televisão, É, som ou não? é, praticamente sim, é o mesmo princípio, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo? O capacitor está carregado, e aí você tirou a carga. Quando você tirou a carga, o que acontece? A carga capacitor está procurando alguma coisa para descarregar, e ela vai descarregar toda no LED. Então, aquele acúmulo de carga que está no capacitor, ele vai descarregando, ele vai diminuindo a tensão dele, né? E automaticamente ele manda para o LED. É exatamente isso aí, ó. Acho que o pessoal já percebeu. Então, o LED, ele está ali não somente com a função de... o LED ele não está só como função somente de indicar o funcionamento do circuito. Ele também está com a função também de descarregar o capacitor. Isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo. Então, eu acho que vou até fazer uma pergunta para vocês. Qual que seria, então, a vantagem e a desvantagem? Não, a vantagem é porque eles carregam o capacitor, né? Agora, qual que seria a desvantagem, né, de você colocar um LED, né, para ele descarregar o capacitor lá? Qual que seria a desvantagem? Quem consegue imaginar A aí? corrente, professor, é muito alta para o LED suportar? Não, não, normal. Então aí vai ter uma outra pergunta, né? Vamos lá. Onde é que vocês colocariam o resistor com LED aqui? Vocês colocariam ele em paralelo com o capacitor ou em paralelo com a carga? Eu acho que também tá o detalhe para a gente verificar, né? Ó. Ele tem duas posições para ser inseridas aqui, né? Se você colocar ele aqui, ó, em paralelo com a carga, né? Aí você tem um tipo de comportamento. Mas você pode colocar ele também antes desse resistor R aqui, que ficar em paralelo com o capacitor. Qual que seria? Então, positivo e negativo de cada situação. Vamos lá, explica aí, gente, o que vocês acham?
Nossa, ninguém neve. Ô, louco, meu. O pessoal entendeu a pergunta? Oi, Albert. Outra... Ah, sim, Leandro, pode falar. Boa noite. Ó, boa noite. Eu acredito que se você colocar em paralelo com a carga, o lado negativo disso seria que você diminuiria a corrente da carga, né? Porque Sim. uma parte da corrente iria para o LED, uma iria para a carga. Só que eu acho que o negativo. Do outro lado eu já não sei, não. Tranquilo. Agora, olha só, Leandro, você poderia fazer o seguinte esquema, né? Você pode fazer com que a tensão na carga suprima ela descontando o LED, né? Então, por exemplo, a carga perde meio ampere. Você põe ele em 510. 10 fica para o LED e meio fica para a carga. Você pode fazer isso. Você não tem dificuldade de fazer isso, não. Então, você colocar ele em paralelo à carga, não tem problema, não. Não tem problema nenhum, não. Então, assim, só que no projeto, você vai ter que fazer os cálculos da corrente Zener máximo e mínimo, junto com o R lá, para ele garantir a seguinte situação. Aí vai ter uma situação, digamos assim, chave aberta para carga, mas ele tem que ficar suprimindo o detalhe do LED. Só que o LED, ele não precisa de regulação, né? Ele tem que ter somente proteção, que é o resistor que vai estar em série com ele. Tá. Em contrapartida, se você colocar o LED, o resistor, né, de limitação de corrente dele, antes desse resistor R que está aqui, ó, o que pode acontecer? Agora eu preciso de sugestão de vocês. O que pode acontecer se você colocar, né, o resistor aqui junto com o LED aqui? O que pode acontecer? Aí existe um probleminha, digamos aí, né? Colocar só o LED antes do resistor? O LED com o resistor de proteção dele, logicamente, né? Não, então eu ia falar isso, que é mal LED, mas então não sei não. Vou tirar isso aqui. Tchau para você. Vamos ver aqui, ó. Inserir. Se figura. Vamos ver aqui, Screen Hunter 10, esse cara aqui. Vamos ver se esse cara aqui. Agora lá vai eu usar a canetinha aqui, vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir. Opa! Isso. Então, olha só. Se você colocar o LED aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma corrente que vai ter que suprimir para cá, que ela vai ter que atender o Izener mais o do LED mais a carga. Se você colocar ele antes... Opa! Ó, que legal, apaga o desenho. Não sabia dessa, não. Novidade, tá vendo? Apaga o desenho também, ó. Se eu não gosto do desenho, apaga o desenho. Nossa, engraçado, né? Eu vou aprender a deixar esse desenho fixo, então. Bom, aí você poderia, então, colocar aqui, ó. Você poderia colocar o resistor e pôr o LED aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, nesse caso aqui, a sua corrente máxima aqui, ó, que vai entrar nesse resistor aqui, você não iria preocupar tanto com a corrente do LED, que você ia fazer o cálculo baseado para cá. Só que se você colocar ele aqui antes, tem um probleminha. Qual que seria o problema se eu colocar aqui antes? Alguém consegue imaginar? Olha que legal, apago o desenho toda hora, né? Bom, o problema é o seguinte, gente. Você tem aqui a tensão de alimentação. Então, a tensão de alimentação, ela vai ser aplicada no primário, que vai gerar uma tensão no secundário. Aí o que acontece? Se houver um pico de tensão aqui no primário, ele vai refletir no secundário. Então, por exemplo, aqui, ó, a tensão aqui é 127 eficaz. Ele é 180 volts de pico. Então, imagine que esse 127 aqui foi lá para 140 RMS. Isso aqui vai lá para quase 200 volts aqui na entrada, que vai fazer esse valor aqui, na sua relação, aumentar, e essa tensão cai aqui em cima do LED com o seu resistor de proteção. Dependendo disso aqui, pode surgir uma tensão muito alta aqui, que vai lá e queima o LED. Então, se por um lado você colocar depois
em paralelo ao Zener e à carga, você garante que o LED não vai queimar nunca, você vai ter que compensar os cálculos para a carga LED. Se você não quiser colocar isso, colocar antes, você corre o risco, aí você não tem que desenvolver quase cálculo nenhum. Você só garante exatamente a tensão de ondulação. Mas o que vai acontecer? Automaticamente você pode queimar o LED aqui devido a um pico da tensão aqui da entrada, que vai refletir aqui no secundário, que vai fazer isso que aumentar mais ainda e pode dar o problema. Ô, Albert, Sim. mas o resistor não vai estar em série com o LED justamente para não deixar isso acontecer? Isso, concordo com você. Mas aí o que pode acontecer? Pode acontecer da tensão de pico ser tão rápida, ela ser tão exagerada, que o que acontece? A tensão excedeu num minúsculo espaço de tempo e isso pode queimar o LED. Tá? Ele tem um resistor de proteção. O televisor de proteção, ele limite desde que a tensão seja fixa, seja contínua. Se ele é contínuo e receber um pico grande lá, ele não protege, não. Ele não protegeu o valor máximo. Se você tentar proteger o valor máximo, o LED não acende. Então, o que eu pensei, na verdade, de não colocar ele nessa posição aí, foi até mais por, tipo assim, para não correr o risco de eu ter que limitar tanto a tensão para chegar no LED, quanto a corrente, que para outra parte do circuito eu não conseguiria atender isso. Mas essa questão dele queimar, eu não cheguei nem a pensar nisso, não. O LED ele queima polarização reversa, e se você jogar uma tensão nele acima da tensão nominal dele, tá? Então, se você ligar um LED reversamente, ele queima. Mas digamos que o LED ele funciona com 3 volts. Então ele aguenta 3,1, 3,2, aguenta, mas se você jogar uns 4 nele, ele arrebenta. Entendi. Então, o que acontece? Se vier uma tensão nos terminais dele, que estava acima da especificação de acordo com o resistor dele, e isso prejudicar, vai surgir uma tensão em cima dele, porque você vai colocar uma tensão, você vai colocar uma corrente de limitação desse circuito, que a gente colocou lá, que é 10, 12 miliamperes, dentro da situação. Então, o que acontece? Se você colocar uma corrente para ele brilhar muito, ele tende a 20 miliamperes. Aí o que acontece? Qualquer valor de variação na entrada, ele vai sobrepor aquele valor, aí ele tende a queimar mais rápido. Se em contrapartida, você não, eu vou colocar um resistor muito alto para ele compensar essa proteção. Pode ser que ele não venha nem acender. Então é um limite meio complicado mesmo. Hoje em desenvolvimento não é fácil mesmo, não. Então, igual eu falei, tem gente que coloca antes, tem gente que coloca depois. A gente pode discutir os dois sem problema nenhum. Você colocando no depois e paralelo com o Zener, você garante que ele não vai queimar nunca. Só que nos cálculos você tem que compensar isso automaticamente. Beleza, gente? Beleza, valeu. Beleza, valeu. Então vamos continuar aqui na parte do exercício. Aí eu coloquei, né, tensão 127 de entrada, tensão, né, o meu VRL aqui, ou seja, meu V-Zener, né, meu V-Zener é igual VRL, porque a chave vai estar aqui, e vai ter que suprimir 100 miliamperes aqui. Tensão de ondulação no máximo 20%, então é o que o capacitor está enxergando aqui a partir do valor retificado que vai vir aqui depois do D1. E eu coloquei a tensão no diodo 0,2 porque 0,82 foi o SPICE, quando eu simulei esse circuito, foi quanto que ele deu em média. Mas igual eu falei para você, o SPICE é variado, né, gente? Ele não fica fixo. Bom, então, o que a gente tem que encontrar nesse circuito? Bom, o RL a gente já sabe, né? O RL já vai estar aqui, ele vai ser nada mais do que 10 dividido por 100 mA, ele é um resistor de 100 ohms, esse cara aqui já é 100 ohms automaticamente, tá? Então, deixa eu... Então, esse carinha aqui, ó, não é fácil não. Ele, tá bom aqui, ó. Ele é um resistor, gente, não é fácil escrever esse trem aqui não, viu? Aqui, ó. Ele é um resistor, beleza, ó, de 100 ohms. Letra de analfabeto, tá? Então tá aqui, ó. Ele é um resistor de 100 ohms. E o que a gente tem que fazer agora é achar um Zener que o V-Zener dele dê 10 volts, tá? Bom, então o que acontece? Então vamos abrir aqui o Tina, tá? Deixa eu até abrir o circuito aqui, ó. Minha onda com filtro, Zener, tá aqui, ó.
Tá aqui o circuito aqui no Tina. Então a gente vem aqui, ó, clica, né? Vamos procurar. Então aqui, a gente digitando aqui do lado, ó lá, tá vendo, ó, 6,8, 14 voos, aí já praticamente passamos aqui. Então se a gente vai mexendo aqui, ó, lá, então esse 1N2808, ele dá 10 volts, tá vendo, ó? E a potência Zener dele é 1, tá? Bom, aí o que acontece? Tá aqui uma dica de desenvolvedor, eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir a página aqui para vocês, caso vocês não conheçam. Gente, existem várias páginas de venda de componente no mundo, tá? Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento eletrônico na Nansen, exatamente 2001, poxa, brincadeira, vai inteirar 18 anos que eu entrei na Nansen lá, a situação foi no foi 15 de março de 2001 eu entrei na Nansen, e foi, digamos lá, que foi um dos melhores empregos que eu tive, que lá que eu aprendi desenvolvimento eletrônico. Até antes eu era bem acadêmico, né, mas quando você vai trabalhar com desenvolvimento, a gente fica com um mundo um pouco diferente. Então, essa página de Giki, eu já utilizava essa página desde aquela época. Eu aprendi a utilizar, eu vou mostrar para vocês como é que ela é uma página muito legal, porque ela é um revendedor de componente eletrônico. Digamos que você está com um projeto seu aí, e você precise de comprar um determinado componente. Você vai ver que aqui no Brasil não acha nada. Nossa, que achar componente aqui no Brasil é uma dor de cabeça, que é uma coisa fora da realidade, né? Ele tem aqui um detalhe que ele pergunta qual país que você está. Então, ó, que legal, não colocou a América Latina, não. Nós foi descartado aqui, né? Brincadeira, bicho, não coloca... Pô, tudo bem. Porque aí você colocaria o país Brasil ali, já calcula para você, inclusive, o transporte. Bom, eu já comprei no Giki, tá? Então, eu selecionei um determinado componente eletrônico que não achava aqui no Brasil. Aí eu digitei exatamente a informação dele aqui, tá? E aí isso foi feito, ele vai lá, me apresenta soluções que ele pode vender por unidade, dentro de situação, você clica e já calcula para você o transporte, o correio e o negócio chega, tá? Você passa o cartão de crédito internacional, demorou menos de 30 dias, já estava aqui no Brasil, tá? Pagando, agora, naquela época, não pagava imposto, hoje, agora, no Brasil, tudo paga imposto quando você importa, exceto livro, periódico, essa parte aí. Mas componente abaixo de 50 dólares, igual eu comprei, não pagava nada. Então, hoje, agora, tem essa demora aí, devido à lei acho que de janeiro de 2019, começou a cobrar exatamente algumas taxas aí. Então, por exemplo, aqui, ó, então você vem aqui e escreve a palavra, por exemplo, Zener. Aí, olha que coisa, olha lá, a DigiKey é capaz de vender para você 64.159 tipos de Zener. Tá vendo? Ó? Zener aplicado em televisores, por exemplo, que é 92 mil, matrizes. Então você pode ter, tem Zener para tudo, que é a aplicação. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, a gente quer um diodo Zener simples, né? Você clica aqui, Zener. Aí você tem 64.159 possibilidades. Aí, olha só, aqui já mostra para você qual que é a tensão Zener que você quer. Olha lá, esses valores aqui, cada fabricante faz um jeito, tá vendo? Tem um que é 2.9, outro é 2.91, outro é 2.96, outro é 3, tá vendo aqui, ó? Então, existem vários valores de Zener, tá? Então, não tem como, tá vendo? É tudo para acionar, ninguém tem que decorar isso, você tem que saber consultar. Quem for mexer exatamente com compra de componente, gente, tá aí o grande pulo do gato para você utilizar realmente o DigiKey como referência e você comprar lá na China mais barato. Digamos que seria o ponto em questão que eu queria comentar. Então aqui, ó, pô, 9,99, 9,95 é 10, gente. Né? Aí tem o próprio 10. Olha lá, você tem o 10,05, 10,1, 10,19. Esses, teoricamente, no meu projeto que eu estou fazendo aqui, qualquer valor entre esses 6 aqui, para mim isso é 10. Tá? O que poderia estar mais um pouquinho fora é o 10,19. Mas isso seria bastante viável. Então aqui, ó. Então esses 64 mil, ele vira 1.500 possibilidades. Eu venho aqui, Apply Filters.
Olha lá, ele pulou para. Tá vendo? Eu tinha um bolo muito grande, aí reduziu o bolo. Tá vendo? Ó? Aí, nesse aspecto aí, eu vou pedir, por exemplo, os ativos. Por que isso tem a ver com ativo? Porque é comum isso acontecer. Você desenvolve, você acha o part number do componente, você escreve isso no seu projeto. Aí passa um ano, passa alguns meses assim, aquele componente vira obsoleto. Tá? E ele virando obsoleto, ou seja, a DigiKey deixa a informação dele, que é também descontinuada pela DigiKey, tá vendo? Ó, obsoleto, para você pegar o novo código dele. Tá? Porque o fabricante parou de fazer aquilo ali e o fabricante não tem que saber quem é que comprou. Então você que tem que atualizar o part number dele. Então eu vou pedir os ativos aqui, que no meu componente novo aqui, ó. Então vamos verificar aqui, ó. Aí, ó, não colocou aqui ativo. Olha lá, mostrando para vocês aqui, ó. De 1657 pulou para 1272. Ou seja, existe nesse catálogo aqui aproximadamente 400 diodos que eles já foram feitos, que atendiam as necessidades e não são mais fabricados. Tá vendo? E isso poderia alguém ter feito um projeto há 5, 3 anos atrás, utilizando aquele código. E aí, na hora que ele vai comprar de novo, é obsoleto. Então, quem for mexer no departamento de compra, tem que ir lá no engenheiro que desenvolveu o projeto. Veja bem, vocês estão formando como engenheiros. Então, vocês vão assinar projetos. Vocês têm que tomar cuidado com as coisas que vão fazer. Quando você trabalha como técnico, você tira o seu da reta e põe para o engenheiro assinar. Ó, se autoriza a compra disso aqui, compra. Ah, tá, você vai, assinou. Se o cara comprou 1 milhão de peças erradas, foi porque o engenheiro autorizou o negócio errado. Você sendo um engenheiro e na parte de compra, você tem que ir atrás do projetista e falar assim, ó, autoriza isso aqui porque o projeto foi você que fez. Se esse engenheiro... Aí tem uma outra política que existe no Brasil, né? O engenheiro de desenvolvimento, ele é o primeiro a desenvolver e é o primeiro a ser mandado embora. Tá? E fez o projeto, foi embora, já não tem mais, existe mais o cara. Aí, eles vão jogar a bomba na sua mão. Ah, você pode ter certeza. Você vai ser o responsável por uma compra desse aval. Então, você vai ter que estudar um bocadinho, porque se você comprar um negócio errado, e a empresa, igual eu falei, a empresa, ela desenvolveu o projeto e já mandou o cara embora. Tá? Ou você vai atrás do cara que fez o projeto para ele te dar uma sugestão, sabe? Ou senão, você vai ter que assumir o estudo. Aí você pode baixar datasheet e estude muito. Então, vamos colocar aqui ativos. Olha lá. Reduziu para 1.272. Tá vendo? Ó? Aqui tem os fabricantes. Tá vendo? Ó? Isso aqui ninguém tem que saber, mas eu, por exemplo, eu sei que a Microsemi é fácil comprar aqui no Brasil, a NXP, a antiga Philips, né? Tudo bem. Onsemi. Agora, tem uns fabricantes que eu nunca vi na minha vida. Taiwan, Semiconductor, tem Vichai, é fácil de comprar. Então tem uns assim que isso aqui é uma questão assim de como é que eu falo? De experiência, tá? Aí você pode comprar um negócio em caixa, em box, em fita. Pô, então vamos comprar em saquinho, que fica melhor aqui, ó. Não que você colocar em saquinho, aí cai para 5. Pô, então você vai ter pouca possibilidade. Então tira esse cara aqui. O que a gente pode fazer? Ó, mais filtros. Tem mais fios para a gente colocar aqui, ó. Impedância do Zener, tá vendo? A corrente dele, tensão aplicada reversa, máximo que pode fazer. Então, o que eu quero é um componente true hole, tá vendo? É um componente que vara a placa, não é aquele componente que a gente utiliza e ele por superfície. Ah lá, ele pulou agora para 272, ó, tá vendo? Pulou, aí arrancou 1000 componentes. Vamos aplicar filtro de novo. Agora tem um monte de informação aí, ó. Que belezinha. Tá vendo aqui, ó? Ah, lá, ó. Um N4740. Vamos abrir o tino aqui, ó. Um N. Ah lá, um N4740. Realmente, 10 volts, tá vendo? O Spice bate e o vendedor tem, ó. Tá vendo que coisa legal? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. Esse componente aqui, ó, ele é de 1 watt. Tá vendo, ó? Então, nesse projeto aí que a gente está ficando, 1 watt é fraquinho, então a gente tem que mexer um pouco mais na potência dele aqui, ó. Tá aqui, ó, potência do Zener. Vamos pegar um Zener de 2 a 3. Vamos colocar 3 aqui, então. Aqui, ó. Vamos colocar o 2 também. Vamos colocar o 2 e o 3. Isso, o 2 e o 3. Ele pulou para 35 combinações. Aí, ó, tá aí minhas possibilidades.
Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? O pessoal tá entendendo como é que a gente faz compra internacional, gente? É igual eu falei, eu sou um cara mais prático, né? O pessoal tá entendendo o que eu tô fazendo aqui, gente? Vai, dá um alô aí, gente, pelo amor de Deus. Me abandona, não. Leandro entendeu, Luiz Fernando sim. Tá, gente, eu acho que vocês repararam que eu não sou muito acadêmico, não. Eu sou meio, né, eu trabalhei com desenvolvimento, né, tudo bem, mas assim, eu gosto muito de explicar como é que você trabalha para desenvolver alguma coisa. Isso aqui é mapa-fonte, mas isso aqui vai para qualquer outra coisa. Então, beleza, o pessoal está falando. Então, olha que coisa legal. Dentro da minha procura aqui de 2 ou 3... Eu tinha achado o cara aqui, cadê ele? Ué, cadê ele? Ah, não, acho que tá nessa aba aqui, ó. Ah, tá. Então aqui, ó, na aba que a gente fez a seleção, tá aqui, ó, 1N5925. Ah lá, ele é 3 watts. Tá vendo, ó, 10 volts. Tá vendo, ó? Ele vende, pô, tá vendo? Baratinho, né, bicho? Custa 0,9 centavos de dólar. Tá vendo, ó? 6 mil unidades. Ah, se você for comprar uma unidade, vai para 44 centavos de dólar. Tá vendo, ó? E isso que é o interessante para quem vai mexer exatamente com produção, você tem que prestar atenção nisso, né? Às vezes você precisa de poucas unidades, você vai pagar 44 centavos de dólar. Talvez seja interessante você comprar uma quantidade e já vir 6 mil de uma vez. Eu lembro claramente na Nansen, gente, eu precisava de... Existe uma coisa chamada indutor bed, inductor bed da Murata. É um indutor SMD. Como é que os caras fizeram? Isso não me faça esse tipo de pergunta, não. Mas o negócio é tão pequeno, mas é um indutor. Tá? E aí o que acontece? Eu precisava de 50. Só que a Murata vendia, a empresa Murata, que é a empresa que fabrica esse componente, que é uma empresa extremamente gigante, né? Ela vende no mínimo 10 mil peças. Eu falei, pô, eu só preciso de 50. Não, só vendendo. Então, às vezes, você é obrigado a comprar a quantidade mínima, porque a empresa não vende menos que isso aqui. Tá? Então, neste caso aqui, ó, por exemplo, ó, o N5925. Se a gente abrir aqui o TINA, olha lá, o N50... 53, opa, 5919. Olha lá, 5925. Olha lá, 10 volts. Só que o interessante é que o Spice do TINA, ele coloca ele com 1 watt. Aí o que você faz? Você tem que digitar aqui 3. Não tem outro jeito não, mãe. Né? É igual eu falei. Você tem um fabricante, você vai fazer uma compra internacional, e essa compra o cara fala que ele é 3 watts. Então você tem que acreditar no 3 watts, tá vendo pro cara. O software, aí, ele colocou o Spice dele com 1 watt. Então, assim, você digita ali 3. Tá? É o que o pessoal esquematiza aqui, ó. Bati OK. Então, agora, o que eu inseri aqui agora? Eu inseri um N5925, que é um Zener de 3 watts, porque ele vai bater exatamente com a minha compra, né? Digamos que seria minha compra internacional, né? Obedecendo todos os aspectos feitos aqui. Né? E o legal, que inclusive da DigiKey, você clica aqui, ele te dá para você, inclusive, lá, o datasheet. Tá vendo? Ó? Lá, tá vendo? Esse DO41 aqui é o formato dele, esse formatozinho aqui é o formato desse Zener. Esse Zener parece normal, tipo o retificador que a gente tem no laboratório, viu, gente? Então, olha lá, é de 3 watts, tá vendo? Ó? Ele especifica o que ele é capaz de fazer, tal, como é que você faz a ordem de compra dele, se você vai comprar o 5925B, o BRL, sabe? O ato de você trocar essas 3 últimas letras aqui, ele envolve exatamente fatores importantes. Outro detalhe importante, só de curiosidade, o pessoal sabe o que seria o pessoal chama de lead free, né? É o PB free, o pessoal sabe o que isso quer dizer, gente? Só isso não tem, quem não souber não tem problema, só para você olha assim no catálogo, você, o que quer dizer PB Free Backpage? Alguma sugestão? Eu não sei não, nunca nem vi esse termo. Esse termo é extremamente importante, isso aí você tem que saber, né? Fica de curiosidade. Alguma sugestão aí, gente?
Pode comentar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar da outra tela aqui, porque se eu colocar... M-Line, não. Gente, isso eu convivi com isso, sabe? PB é chumbo, tá, gente? Livre de chumbo. Só para você ter ideia, a coisa é tão séria, tá? E eu gosto de fazer esse tipo de comentário. Por exemplo, tem certos produtos que não caem, entra dentro da Europa, ainda mais que a Europa agora fez esse tratado de comércio com o Brasil, né, que foi feito exatamente no ano passado, que a gente vai conseguir vender coisas para a Europa. Você não vai conseguir colocar nada eletrônico na Europa se houver um único componente que tiver chumbo, tá? Então, isso é uma coisa muito maluca, né? Então, por exemplo, você chegou, digamos que você desenvolveu lá um sistema de rastreamento de vaca lá, sei lá, digamos que a vaca europeia lá, ela precisa de um rastreamento lá, aí você bolou uma plaquinha lá, que você coloca na vaca lá, e você vai saber onde é que a vaca anda lá para produzir leite, não interessa, digamos que você desenvolveu esse produto. Esse produto, digamos que os produtores de leite lá fazem, nossa, eu preciso desse negócio de qualquer maneira. Aí você vai querer entrar com livre comércio, né? Você vai ter que procurar, logicamente, uma empresa de comércio exterior, tá? E aí, automaticamente, eles vão pegar esse protótipo e vai passar isso para a comunidade europeia. E a comunidade europeia vai pedir o projeto, né? Logicamente, as linhas de código do programa do microcontrolador, não. Mas vai pedir para você a placa, o roteamento, e vai pedir também a lista de componentes. Meu amigo, se tiver um único componente lá que tenha chumbo, esse projeto será recusado, tá? O chumbo, inclusive placa de circuito impresso, tá? Aqui no Brasil, praticamente, acho que não tem nenhum fabricante que fabrica placa de circuito impresso com chumbo. Mas pode ser que você, devido ao detalhe de preço, você faça na China aquelas placas. Tem placa de circuito impresso que você está fazendo na China agora até por $0,5. Extremamente barato. Só que, logicamente, eles devem estar atacando chumbo nessa placa. O Brasil não verifica isso. Porque quando você faz uma compra... O pessoal já viu fazer placa na China, gente? Digita aí, por favor, só de curiosidade. Às vezes eu fico desviando um pouco a matéria para comentar só os detalhes profissionais. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Fazer placa na China. Leandro Samuel, não. Não tem nem ideia de como é que faz isso, Samuel? Seria isso? Leandro? Não tem ideia nenhuma. Então, sim, ué. Então, tá, gente, eu vou desviar um pouco a matéria só para o bem comum, tá? Por exemplo, você digita aqui, ó, PCBWay. Tá? PCBWay. Aí o que acontece? Essa empresa PCBWay aqui, eu já fiz placa lá. Tá? É para assustar. É para assustar. Olha só, gente, e o negócio funciona, cara. E é para ficar assustado. Então, por exemplo, aqui, olha só. 10 placas de circuito impresso de 2 L's, feita em 24 horas, $5. Isso não é brincadeira, tá? Então, quando você tem uma placa lá de 100 milímetros, vou colocar aqui, ó, 100 milímetros por 100 milímetros, tá vendo? Ó, número de peças. Então, vamos colocar aqui 10 peças, tá? Ó. Vamos fazer a cotação. Cotar. Entrega livre. Eu quero mandar isso para o Brasil. Pipipi. Aqui foi DHE. DHE é caro. Vamos pegar o MS lá, que é o... Tem o China Post também, que é o... MS. Então, olha só. $45. Ou seja, o preço da placa é $5. Gente, 10 por 10 é praticamente meio palmo na minha mão, quadrado aqui, tá vendo? É uma placa desse também. 10 dessa aqui, você não faz no Brasil por menos de R$300. Você não faz. Então ali custou $5, tá vendo? Ó, o que saiu mais caro foi o transporte. Então assim, 45 vezes 5, isso vai te dar para você R$230 mais ou menos. Entendeu? E chega.
Eu falo para vocês, eu passei meu cartão de crédito internacional, eu fiz uma compra da PCB, Way, você envia o arquivo Gerber, que é o arquivo de roteamento da placa, mandei, em 24 horas eles aprovaram, assim, o seu Gerber está no conforme das nossas máquinas aqui. Favor confirmar a compra do cartão de crédito. Passei o número do cartão de crédito e falei assim, seja que Deus quiser. Em exatamente 3 dias, juro para vocês, a placa ficou pronta e despachou lá da cidade onde ela foi feita em 3 dias. Sabe? Aí, essa placa demorou 3 dias para chegar aqui no Brasil. Sabe? Tudo rastreado, você verifica, assim, é um sistema dele, é tipo um correio deles lá, você digita o código lá, acompanha. Chegou aqui no Brasil. Só que na hora que chegou aqui no Brasil, demorou 12 dias a Receita Federal. Até eu pagar o imposto foi na faixa de mais ou menos uns 30%, compensou ainda, sabe? Isso que foi mais impressionante, ainda compensou pagar o imposto aqui no Brasil, mesmo fazendo lá de fora, né? A placa chegou, eu fiquei impressionado com a qualidade, com a produção que foi feita e sem problema nenhum. Agora, essa placa que eu comprei, talvez ela tenha chumbo dentro dela. Talvez ela tenha tido. Então, assim, para vir aqui pro Brasil, não olho isso. Agora, se eu manufaturar essa placa com componente e mandar lá para a Europa, e essa placa veio com chumbo, mesmo que ela tivesse vindo da China, problema é meu. Eu tinha que fazer uma placa sem ter a parte de chumbo. Tudo bem, gente? O que eu quis comentar aqui. Só para verificar aqui. Samuel, sim, tá. Às vezes eu desvio um pouco a matéria, gente, é para explicar como é que a coisa trabalha. Ninguém tem a obrigação de saber esses detalhes aqui a Emily, sim, é famosa aula dos sistemas embarcados. Realmente eu também passo isso para o técnico também, né? Então, acho que a Emily já fez até esses comentários assim, né? Porque eu acho que na aula do sistema embarcado eu ensinava como é que fazia, tal. E a gente tem que evoluir nessa parte para a gente produzir, que eu acho que é muito importante. Posso continuar, gente? Então, dentro do contexto aí, a gente tinha que fazer o orçamento das placas, exatamente. Só que, Emily, naquele ano, eu fiz teoricamente com você. Um ano depois, ou 2 anos depois, eu fiz a compra de verdade, e chegou. É impressionante como é que o negócio... Já haviam me falado para mim, mas a gente sempre fica com aquele medo mais ou menos do imposto, o medo mais ou menos do negócio vir, mas chegou, com certeza. Emily, eu vi as placas, foi impressionante esse negócio aí. Beleza. Algum comentário mais aí, gente, para a gente continuar no exercício aí, por favor? Componente tá cá, então, verificando. Então tá aí, ó. Então achamos o componente, que nesse caso é o 5925. Então, ele já está fechado aqui. Então, o que a gente tem? Ó, a gente já tem aqui está R1, mas na verdade é RL, né? Se eu fizer errado aqui, ó, vamos colocar o RL aqui. Então, fechamos o primeiro exercício, né? Com a parte, aqui valeu 100 ohms, escreveu 100 aqui, ó, pronto, aparece 100 aqui. Então, ó, e esse cara aqui é o 5925. Bom, agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que calcular um monte de coisa, né? A gente tem que achar esse resistor aqui, a gente tem que achar o capacitor. Esse diodo retificador aqui, gente, você pode pôr o 4007, dificilmente você vai extrapolar o 4007. Dificilmente você faz uma situação dessa, a não ser, porque a corrente está pedindo aqui na carga, ela é de 100 mA. Se você estivesse pedindo uma corrente acima de 100 mA, de 1 ampere, aí você tinha que trocar esse diodo aqui. Esse diodo aqui aguenta 1 ampere. Então, esse diodo aqui é compatível, a tensão reversa dele é muito alta, então já fechamos o diodo aqui. Esse diodo aqui deu 0,82 o spice dele, 0,7 mais ou menos. Então, ó, temos que calcular esse resistor, temos que achar esse capacitor, temos que achar a relação de transformação. E aí acabou o exercício, né? Então, o que acontece é o seguinte, isso aqui tudo é uma caixa preta, tá vendo? Isso aqui tudo é uma caixa preta.
retângulo. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, tá vendo que eu coloquei dentro desse retângulo aqui, ó. Isso aqui é o meu produto. Tá vendo, ó? Aqui tá o meu produto, que dá no retângulo. Aqui é a tomada. Então, a tomada é 127,60. Eu quero pegar esse 127,60, vai cair dentro dessa caixa aqui, e tem que sair aqui 10 volts e consegue gerar 100 miliamperes aqui. Pronto, esse que é o objetivo do exercício, tá? E nessa caixa preta que eu fiz aqui, eu já tenho o Zener, eu só não tenho a relação de transformação e o capacitor e esse resistor aqui. Fazendo isso aqui, iremos terminar. Tranquilo aí, gente? Posso continuar? Inscritos aí, por favor. Pode. Então aí existe os questionamentos que a gente vai verificar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa chave aqui está simulando que eu estou inserindo a carga ou eu estou tirando a carga. Eu insiro a carga e a gente verificou o seguinte parâmetro. Quando a gente tira a carga, toda a corrente vai passar pelo Zener. Então, essa corrente não pode exceder a corrente Zener do circuito, né? Quanto que vale a corrente Zener desse circuito aqui? Quanto que vale? Quanto que vale a corrente Zener? Olha lá, a corrente máxima, Albert? A corrente máxima Zener, quanto que vale? Precisa da potência dele, né? Isso, então a potência dele é 3, não é isso? Então o que que acontece? Aqui, ó, a potência Zener, ela é igual ao V Zener vezes o I Zener máximo. Então quer dizer que o I Zener máximo ele é igual ao quê? Nesse caso é 3 watts dividido por 10. Então ele é 300 miliamperes. Perfeito, gente? Com letra horrível, mas tá dando para entender, gente? Não. Entendeu, professor? Tranquilo. Tranquilo? Vou voltar aqui, então. Então, olha só que coisa legal. Então, quando essa chave estiver aberta aqui, que conclusão que você chega? O seu Imax é 300 miliamperes para quando a chave está aberta, né? E para quando essa chave estiver fechada, o que vai acontecer? Aqui vai passar I Zener mínimo, na pior situação, com a corrente na carga. Concorda comigo? Né, gente? Então, olha só. A gente tem duas situações que pode gerar o meu Imax aqui, ó. Meu Imax, ele pode acontecer quando a chave estiver aberta, vai ter que vir aqui a corrente máxima de Zener. Então, essa corrente aqui, sem a carga, ela não pode ultrapassar 300 miliamperes. E quando eu tiver conectada a carga ao minha fonte, tem que passar aqui um valor entre o Izer mínimo e o Izener máximo. Não é obrigatório passar o Izer mínimo, não. Ele tem que estar entre o Izer mínimo e o Izer máximo. Tá? E garantir passar aqui os meus 100 miliamperes. Tá? Então, vamos ver como é que a gente acha esse Imax aqui? Então, olha só. Né? Então, o Imax já foi feito aqui, primeiramente. Só que existe uma outra situação de Imax também. Ó. É que o Imax aqui, ele vai ser o IRL mais o IZ mínimo. Tá vendo? Ó? Então, esse cara aqui deu exatamente 300. Quanto vai dar esse cara aqui? Ué, o IRL é 100 miliamperes. Perfeito? E ele vai ser somado com o quê? Quanto que o IZ mínimo? 30, né, gente? Então, quer dizer que eu tenho duas situações do meu I máximo. Uma situação que dá 300, uma situação que dá 130. Qual que a gente adota? Professor, eu não entendi como é que deu 130, não, porque não seria 200 miliamperes, não? Por que não, o IRL é 100. Isso. Quanto que é o IZ mínimo? 30, é 10% do máximo. Ah, tá, beleza. Então aqui é 30, perfeito? Ok. 100 com 30 dá 130. Então, eu analisando com a chave aberta e fechada, o que vai acontecer?
Meu Zener máximo, ele pode ser 300 com a chave aberta e ele pode ser 130 com a chave fechada. Qual dos dois que eu vou utilizar? O 300 ou 130 nos meus cálculos? 300? Tem que usar a pior situação. Né? A gente tem que usar a pior situação. A pior situação realmente é o de 300. Muito bem. Vamos apagar o quadro aqui. Gente, usar esse negócio aqui não é fácil não, viu? Não, esse 130 aí é com a carga, né? O 130 é com a carga, exatamente. Ah, tá, beleza. Pode ter uma situação que inverta, tá? Não é tão fácil acontecer, mas o mais normal é que acontecesse aqui, tá? Agora, essa discrepância que era interessante que ela ficasse mais próxima, tá? Uma coisa que seria um projeto ideal é que se fosse, exemplo, sei lá, 200 e 150, aí você tem um projeto maravilhoso, tá? Mas isso aí é questão de prática, não vem ao detalhe. Então, vou voltar ao circuito aqui, ó. Então, tá aqui, já temos o I máximo. O I máximo aqui, ele é exatamente 300 mA. A gente tem que trabalhar na pior situação. Então, a gente consegue achar o capacitor agora, não consegue, gente? Quanto que vale o capacitor? Lembra do cálculo do capacitor? Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então aqui, ó. O capacitor, ele é o quê? Ele é a corrente, é o Imax. Eu passo um formulário antes aí para vocês. Vocês lembram do formulário das aulas passadas? Dividido pela frequência vezes a tensão de ondulação. Perfeito? Então o que acontece? O meu Imax vale 300 mA dividido. Qual que é a frequência? Eu acho que o formulário passado estava na base do tempo. Então, na base do tempo, dava 8,33 milissegundos. Você pode colocar também em frequência, que é 120, né? Ó, que é onda, aqui é onda completa, né? É onda completa ou meia onda que está aqui, que você está fazendo, desculpa. É meia onda, desculpa. Então, não é... Então, na verdade, é 60. Está errado isso aqui, tem que trocar aqui. Então, vai acontecer isso aqui. Dividido por 60, vezes a tensão de ondulação. Bom, a tensão de ondulação, dado no exercício, ele é 20%, não é isso? Tudo bem, gente? É isso mesmo. Ela é 20%. 20% do que, né? Vem um grande detalhe. Bom, então se a gente analisar o circuito aqui, a gente vai ter que, mais ou menos, chutar um valor da tensão de alimentação máxima que está acontecendo aqui. Então, olha só, eu não quero 10 volts aqui, então eu pergunto para vocês, eu posso fazer com que a tensão de ondulação, né, que é aquela tensão que vai máximo, deixa eu até abrir o PowerPoint dele aqui enquanto isso, ele poderia ser 10? Você acha que poderia ser 10, o valor dele lá? O que você acha? Nunca passou, professor? Ele poderia ser 10? Não, senão não entrega na carga, não. Exatamente, não consegue entregar, ué. Então, vamos abrir, eu estou até abrindo aqui o PowerPoint, eletrônica base, ele está aqui, ó, belezinha, aí a gente vai apresentar a mesma linha aqui, então vou colocar aqui, ó. Então, quanto que ele vale? Quanto que ele tem que ser? Opa, só um pouquinho, Shift F5. Aqui, ó, tá vendo, ó? Esse cara aqui é o meu VI máximo, esse aqui era o meu VI mínimo, tá vendo, ó, olha lá, exatamente. Olha lá, VI máximo, e aqui está esse V1 que você VI mínimo. Então esse VI máximo aqui não pode ser 10. De jeito nenhum. Então, como é que a gente descobre... Tem que ser o médio, né? Oi? O 10 volts tem que ser o médio, né? Não, mas aí o que acontece? Você tem que imaginar que isso aqui, ó, que seria o valor médio dele, o que acontece? O valor médio está passando aqui e ele tem que sobrepor um pouco para cima. Então, na verdade, você tem que entregar bem mais para cima. Né? Então você tem que entregar o valor contínuo. Você não pode colocar o 10 aqui no meio, não. Porque senão você está passando a parte de baixo, que é menos volts, para o Zener. E o Zener não aguenta. Então, na verdade, você tem que jogar um valor de 10 para ele, mais uma tolerânciazinha para ele poder trabalhar, não. Senão ele não aguenta. Né? Então, neste caso aqui, aí a gente pode estipular um valor. Tá vendo? Então, vamos estipular aqui,
hipoteticamente, que ele fosse 20, tá? Porque aí o que que aconteceria se eu colocasse um 20 aqui? Eu teria, por exemplo, 20. Quanto que é 20% de 20? 4. 4. Então quer dizer que no meio ele estaria mandando 18, não é isso, gente? E ele mandaria 20 e 16, não é isso? Isso. Ah, então olha só. Ele mandando no mínimo 16 e mandando no máximo de 20, ele está cumprindo os 20% da ondulação dele e o Zener consegue controlar. Ah, então vamos colocar então essa tensão de ondulação de 4 então na equação que a gente já fecha praticamente o capacitor aqui, ó. Então vamos lá aqui na tabelinha, né? Tá aqui vem de ondulação. Opa. Então minha via de ondulação, eu vou colocar. Professor, mas só para perguntar uma coisa, seria 100% essa especulação que eu faria no caso? Como assim 100% especulação? Não, eu estou falando o seguinte, não é 10 volts que tem que entregar na carga? Sim, sim, sim. E eu tô não, a ondulação na carga é que tende a 0. Não, sim, na carga você tende a 0. Agora é o seguinte, eu tenho que entregar 10 volts no Zener, né? Que a gente está falando. Não, você tem que entregar uma tensão acima de 10 volts no Zener. É isso que você tem que entregar. Entendi, mas... Se entregar 10 pro Zener, ele não regula. Porque assim, eu não entendi, porque foi meio aleatório essa questão do valor aí, e você dobrou o valor de 10 para 20. Aí eu achei assim, dá um entendimento que é muito grande essa discrepância. Ah, tá, não, mas aí o que acontece? Quando você estipula esse valor, você pode, aí a gente vai tirar umas determinadas conclusões. Por exemplo, assim, Então tá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou colocando 20 para a gente acertar o exercício, tá? Então, eu estou te falando que eu fiz essa proposta também. Então, eu te faço uma pergunta. E se a gente colocasse ele com... Se a gente diminuir esse valor de 20, o que a gente ganha com o circuito? Então, vou te fazer a pergunta. O que acontece com o circuito automaticamente? Você está falando o valor entre 20 e 10, né? Em torno de 15, por exemplo. Então, aqui, ó, projetei. Então, né, a gente estipulou aqui vindo 20, porque aqui dá para regular. Aí o que acontece? Se eu diminuir esse valor aqui, o que isso vai acontecer com o circuito? Porque a gente também está trabalhando com uma tolerância. Tá? Mas o que aconteceria se eu chegasse, não, vou colocar agora, em vez de 20, vou colocar 15? Né? O que vai acontecer nessa jogada aí? Para esse circuito aí. Né? Porque você ganha uma coisa, mas você perde outra. Infelizmente é desse jeito. Eletrônico você não consegue ganhar todos, não. Você tem que ceder alguma coisa para perder. O que iria acontecer a nível de circuito se você diminuir a tensão de ondulação? O pico dela ali. O que vai acontecer? Isso aqui já está comprovado na própria equação aqui, ó. Eu posso usar um capacitor mais fraco? Aliás, não, o capacitor tem que aumentar. Diminui, né? O capacitor fica maior. Né? A tensão de ondulação que diminui. Então o capacitor aumenta. Então fica mais caro. Entendi. Entendeu a loucura, cara? Então, assim, igual eu tô falando, eu tô explicando mais na linha de projeto. Então, olha que detalhe, aí vem a pergunta. O que compensa na produção? Você colocar mais voltas de cobre no enrolamento para aumentar essa tensão, ou você retira essas voltas de cobre e compra um capacitor maior ou menor? Porque pode acontecer o seguinte... Aí eu tô falando o seguinte, pode ser que você tenha um capacitor lá, e você calculou lá, ele seja de 500 microfarads. Aí você mudando ele, você vai achar um outro de 660. Uai, se o fabricante de capacitor falar que o de 500 tem o mesmo valor de 660, então é melhor você usar o capacitor. Perfeito? Não entendi, professor. É questão de custo nesse caso, né? Eu sou um cara, porque eu sou projetista. Então, então assim, se o cara for fornecedor, ele fala assim, não, peraí, não. O meu capacitor de 500, eu te vendo de 600 no mesmo preço. Então, é mais interessante para mim, porque eu diminuo a tensão de ondulação. Matematicamente está comprovado aqui, ó, no desenho aqui, ó. A tensão de ondulação diminui, né, o capacitor aumenta. Então eu aumento a minha tensão de ondulação, o capacitor diminui. Então a placa fica menor.
sabe? Automaticamente evita aquela corrente de surto, que na hora que eu ligo o circuito dá aquela corrente de curto inicial. Lembra que a gente comentou isso na primeira vez? A primeira corrente passa de power surge? Comentei isso para vocês? Tranquilo? Então, isso que é projeto, é um monte na verdade, como se você estivesse fazendo uma comida do Masterchef, né, onde você tem que avaliar qual que é a qualidade da carne, a qualidade do tempero, a qualidade da cebola, onde você vai dosando todo mundo para você ter um prato final. Aqui é a mesma coisa, só não é comestível, né? Mas a proposta é mais ou menos essa, a gente está dosando as coisas ali. Pô, se eu fizer aquilo ali, pior. Se eu fizer aquilo ali, é melhor. Então, então eu tô falando, na prática mesmo, vocês chegarem nesse impasse. Pô, peraí. Se o determinado fabricante... Porque isso é normal acontecer, tá? Por exemplo, você chega, vai ali numa loja e vai lá e compra, por exemplo, um capacitor de 100 microfarads. O valor comercial, eu passei também para vocês, tem os 120, tem os 150. O valor do 100, 120, 150 deve ser o mesmo. Assim, não deve mudar nada. Inclusive na própria fábrica. Não deve mudar praticamente nada. Então eu vou trabalhar com 150, então, para mim é legal, eu resolvo a situação, tal, né? Só que aumentando ele, eu posso piorar a corrente de surto. Mas a corrente de surto está bem abaixo da situação. Então, assim, é um monte de variáveis que a gente verifica. Melhorou aí, Magno? Sim, professor, melhorou. Tá? A visão realmente é totalmente de desenvolvimento, então. Então, beleza. Então, tá aqui o 4. Quando vai dar esse capacitor aí, gente? Calcula para mim aí. Vai dar, coloca aí para mim, 300 e aqui vai ser 4. Né? Que vai ser 4. Então vai ser 300 dividido por 240 miliamperes. Vamos ver. Vai dar um capacitor de 1 milifarad, alguma coisa. 1,25. Pronto. Todo mundo concorda aí, gente? Que é 1,25? Eu vou escrever aqui agora, ó. 1,25 mili. O pessoal concorda aí? Sim ou não? Como é que tá a situação? Oi, quem tá falando? Leandro. Sim, pode perguntar. É só no caso do V-onde aí, você chuta um valor? Igual eu comentei com o Magno. Eu chutei um valor dentro da lógica, né? Nesse caso eu chutei, mas eu chutei esse valor, gente, para a gente acertar o exercício. Depois que você terminar o exercício, assim, seria melhor eu diminuir essa taxa de ondulação. E aí a gente entra nesse impasse de que o que é melhor? Gastar mais voltas de espira ou aumentar o preço do capacitor? Tá? Eu falei, esse aqui é um exercício que eu estou colocando a nível de projeto. Se isso caísse numa prova, gente, vocês podem ter certeza que o projeto de todo mundo seria diferente. E aí que mostra que o pessoal está sabendo a matéria. Se todo mundo entregasse o mesmo projeto, é porque todo mundo está colando, né? Então, na verdade, como a tensão de saída é 10, com certeza, se você colocar o dobro dele no valor máximo de ondulação, você consegue obter a resposta. Aí, depois que você termina o projeto, você começa a querer diminuir. Não, eu vou tirar o 20 e vou passar para 19. Porque eu estou economizando expira, né? E vou deixar o mesmo capacitor. Até que eu verifico o ponto que tem. Isso é feito na prática, com certeza, tá? Isso aí, a gente faz um projeto teórico. Tá? O dobro da tensão da carga, que tem que estar... Eu coloquei mais ou menos essa ideia. Eu podia colocar 3 vezes? Pode. Só que se você colocar 3 vezes o valor, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar um capacitor. Você vai arrebentar o seu capacitor ali. Vai regular legal, não. Então eu posso garantir que o dobro funciona, tá? O dobro funciona com certeza. Uhum. Então tá aqui um ponto 25. Uma pergunta. Pode perguntar. Um capacitor de 1,25 milifarad é um senhor capacitor, né? Grande pra caramba. Grande pra caramba. Muito grande. Muito grande.
Entendeu? Então, pra você verificar que ó, aí, agora você está começando a enxergar o problema. Tá vendo aqui, ó? Se eu aumentar a tensão, faz com que eu vou pegar o exemplo lá do Leandro, vou colocar 30, sei lá, eu acho que eu falei, não falo 30 lá. Se eu fosse colocar 20%, dá 6. Então, se eu colocar um 6 aqui, o que acontece? Ele vai diminuir. Só que eu gastei mais espiras no secundário, tá vendo? Não tem, existe uma equivalência que você tem que prevaler, o que é melhor. Eu diminuo o capacitor, mas eu tenho que aumentar a espira, não tem outra maneira. Agora, existe um ponto que é um chamado ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é prático, ele não tem uma equação definida, porque ele depende do quê? Da oferta do mercado. Né? Digamos que lá deu um problema no Chile lá, deu uma guerra civil lá, o cobre aumentou o preço. Puxa vida, cara, todo projeto que você fez lá, ele vai sofrer um aumento. Eu acho que o pessoal reparou esse negócio da pandemia, deu para ver claramente a variação do dólar. Gente, para imaginar como é que é difícil você desenvolver um produto onde você tem que importar os componentes na baseada do dólar e automaticamente é o que você tem que vender para o usuário. Você imagina, não, para imaginar, quem vem acompanhando a variação do dólar, é de assustar o que está acontecendo. O negócio já está em 5,35, tem dia que volta para 5, tem dia que vai para 5,67 e tal, e o cara tem que comprar do dólar do dia, que agora as compras que você faz via cartão de crédito não é mais da próxima fatura, porque o pessoal estava quebrando o pau demais com isso, né? Eu já comprava umas coisas via dólar, eu pagava o dólar do dia que chegava a fatura. Pô, aí eu podia pagar mais ou menos. Não, então hoje agora fecha, não. Você vai pagar o dólar do dia que você fez a compra. Então, imagina o tanto de variável que tem para você exatamente sobreviver, né, desenvolvendo as coisas no Brasil. Como é que não é fácil. Perfeito, gente? Melhorou aí também o caso, o Magno, o caso Magno, Leandro? Deu para entender, gente, o conceito de... Deu, professor, deu. Não é fácil. Poxa... ser empresário do Brasil. Ainda você pega algumas loucuras, né? Que pode vir uns impostos, você não entende. Tem imposto que cobra aquilo ali, você vai vender para um estado, tem um ICMS, é um valor, você vende para outro estado, é outro. É uma loucura, cara. É loucura total, sabe? Então, assim, é muita variável, né? Então, você tem variável de projeto, você tem variável de produção. Isso também assusta todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, fechou então, 1,25, né, gente? Então, vamos continuar aqui, então. Então, fechou, tá aqui 1,25. Agora, a gente precisa achar esse resistor aqui, tá certo? Então, no caso desse resistor, vou voltar aqui no meu tablet aqui, vou apagar isso aqui tudo aqui. Opa, tarará. Vamos ver aqui. Que não apaga tudo, tá vendo? Eu vou descobrir um botão limpa tudo e ainda vou achar esse botão ainda. Né? Mas igual eu falei, hoje é o primeiro dia que eu estou usando ele aqui, então vocês têm que ter um pouco de paciência comigo aí. Então agora a gente tem a corrente do Zener, né, que a gente já achou aqui 300, né? Então a gente tem que fazer as condições agora para achar o R Zener, que é o resistor R lá, tá? Bom, então a gente tem aqui uma primeira equação, né, que o R ele tem que ser menor do que o VI máximo. Gente, eu passei esse formulário na última aula para vocês aí, perfeito, gente? Menos V Zener, tá vendo? Não. Ele tem que ser igual ao I mínimo mais IRL. Deu para achar essa equação aí, gente? O professor deu uma travada aí, mas agora está aparecendo a equação. Tá. Então a gente tem primeiro essa equação aqui, que é o quê? Por que é VI máximo? É a condição pior com a chave fechada. Tá certo? Então a posição a tensão maior possível com a tensão da chave fechada, a gente vai ter exatamente o IZN mínimo com a carga IRL. Em contrapartida, nós temos um R que ele tem que ser maior que o quê? O VI mínimo menos o V Zener dividido pelo I Zener máximo, que é ele com a chave aberta.
Tá certo? Então, lá, calcula os dois aí para mim, por favor. Quanto dá esse cara aqui e quanto que dá esse cara aqui. Desculpe a letra, porque realmente eu não estou conseguindo fazer certinho. Então, vem máximo aqui. É 20 menos 10 dividido. O IZ mínimo é 30, né, gente? Então, aqui vai ser 130. Perfeito? Concorda aí, gente? Eu estou errando aqui. Né? Porque eu estou olhando para a tela e eu não estou olhando para onde escrever. É uma coisa engraçada pra caramba. Aqui vai ser... Não, aqui não é 20, não. Tá errado, peraí, um pouquinho. Aqui, quanto que é aqui, hein, gente? Não é 20, não. Quanto que é? É 24, né? Não, 22, né? 2 para cima, 2 para baixo, perfeito? Ah, tá. Então, desculpa, eu fiz errado, que é 22. E aqui é 18, né? 18 menos 10. Dividido por 300. Ô, Albert, mas a gente não tava considerando 20%? Mas 20% é 4. Então, o que acontece? A tensão de ondulação, ela vai para 22, não é isso? E 18, né? Ou você estava acreditando que, na verdade, ele ficaria entre 18, vai mandar para o 20 e vai mandar para o 16? Seria isso que você está pensando? Ah, é. Eu pensei. Não está errado. Na pior situação lá no 16. Não está errado. Não está errado seu pensamento. Aí você fala assim, mas o que você está garantindo que é 20% em relação ao 20%. Então, o detalhe que você falou ali, então, na verdade, o seu 18 ali seria o VMED. Então, na verdade, o 18 tinha que ser 19,8 e 16,2. Perfeito? Os 20% é para o 18 que você está querendo fazer. Perfeito? Entendi agora. Tá? Então, assim, é o que eu tô falando. O jeito de pensar é o mesmo. Porém, quando você fala 20%, então nesse caso seria 1,8. Então é 19,8 em relação a 18 médio. E aí você tem o quê? 16,2. Não tá errado isso aí que você fez. Só que, na verdade, você não chutou o 20, você chutou foi o 18. Aí a gente pode repetir esse exercício seu pro 18. Você vai verificar que ele deve ficar melhor do que o projeto com 20. Aí você vai entender, cara. Mas aí o que acontece? Logicamente, a gente está fazendo um estudo teórico, eu nunca vou cobrar para vocês qual que é o melhor valor de tensão, porque se a gente consegue verificar através de software de simulação. É uma coisa engraçada, a gente aprende a teoria, verifica tudo, mas a solução melhor você consegue ver através de software de simulação. Quanto que deu o primeiro caso aí, gente? Oi, Albert. Oi. Só que eu tô achando que ficou invertido aqui. No PDF, a tensão máxima é embaixo e a tensão mínima é em cima, nessa fórmula. No PDF que tá aqui. Espera aí só um pouquinho. Tá, atenção, desculpa, tá certinho, desculpa, tá certinho. Aqui é mínimo, tá certo. Perfeito, desculpa, obrigado, viu? VBIM, então nesse caso aqui é 18. E aqui é o máximo, que é 22. Obrigado, viu, Luiz? Eu tô errado mesmo, tá correto. Escrevi errado aqui. Não, de nada, mas acontece, até aí faz isso. Não, tal, e é aquele negócio. Ixi, pelo amor de Deus, apaga aqui. Tá. Aí, gente, quanto que deu aqui, por favor, cada um? Né? Vai dar 8 sobre 130. Vamos ver aqui, ó. Então, o primeiro caso aqui vai dar 8, que é 10 menos, 18 menos 10, né? Eu vou dividir isso aqui por ponto 13. Dividido. 61,5. Tudo bem, gente? 61,5? E o outro caso aqui
ele vai dar 12 por ponto 3. 40. Concordam comigo aí, gente, ou não? Sim, concordo. Tá? Então, se eu somar, tirar uma média aqui, né? Quanto vai dar a média aqui? Então, 40 com 61,5 mais 2 dividido. 50,8. Então, pode ser 51 aqui, ó. Então, esse cara aqui vale 51. Aqui, 51, apareça. Aí, beleza, ó, tá vendo? Já calculamos, já achamos o Zener, já achamos o resistor de regulação, já encontramos o capacitor. Agora a gente tem que achar a relação de transformação. Então, a relação de transformação é o seguinte, ela vai vir aqui no máximo 22, não é isso, gente? Então tem que ser 22 mais a tensão de queda do diodo. Concorda comigo, gente? Para a gente achar quanto que é a tensão de pico do secundário. Tranquilo ou não? Tranquilo aí, gente? Não tem um botão paga tudo aqui, será? Quase paguei tudo. Tranquilo aí, gente? Estão na linha aí ou caiu aqui? Vocês estão me ouvindo? Caiu? Como é que é? Tá tranquilo. Tá Tô ouvindo. dando... Ah, tá. É porque ficou calado e falou assim, ai meu Deus, você caiu, né? Então, olha só, gente, o que acontece? Minha tensão de pico do secundário, isso, obrigado. O que ela vai ser? Então, olha só, eu tenho o meu VI máximo, ela é 22, não é isso? Ele tem que ser somado de 0,82, que é a minha tensão lá do Zener. Isso aqui vai dar 22, tá. A minha entrada, quanto que vai a minha entrada? Minha entrada vale 127 volts RMS. Isso aqui é praticamente 180 volts de pico. Então eu vou dividir o 180 de pico dividido por 22,82. Quanto dá esse caboclo aí? Aproximadamente. Deu 7,89. Beleza. Vamos confirmar então aqui, ó. 180, 22,82. 7,89, certíssimo. Aí o que acontece? O Tina, ele não escreve isso aqui, né? Ó. O Tina escreve esse valor, ele escreve esse valor invertido, né? É o que ele chama de rátio. Então o rátio dele é 1 sobre 789, é o que você tem que escrever no Tina. Então, na minha calculadora, isso aqui deu 127. Então, isso aqui é uma coisa de 0,127. Tá? Então, vamos ver aqui. Escrevi esse cara aqui com 127. Deu para entender aí o negócio de 127, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, agora, vamos ver se a simulação fica boa, né? Análise transiente. Eu vou pedir para ele fazer 50 miliamperes. Será? Então vamos ver aqui, ó. Aqui está a tensão de entrada, né? Só para comentar aqui, ó. Olha lá, 179. Então a tensão de entrada está correta. Vamos ver a tensão de secundário. 22,74, que seria, até que aumenta um pouquinho, né? Ó.
Olha lá, 22,82, certinho, então, quer dizer, vai vir um 22,82, né, gente? Né, vem um 22,82, menos a tensão do Zener, cai aqui na cabeça dele 22. Então, a gente garantiu isso aqui corretamente, tá beleza. Tá, então, nesse caso aqui, eu vou dispensar duas tensões aqui que eu não preciso ver. Então, eu vou esconder a tensão da entrada e a tensão de secundário. Desculpa, primário, pronto, acabou, beleza. Vou tirar as correntes também, que não interessa. Vamos ver agora o engraçado, eu não coloquei a tensão capacitor, não? Deixa eu ver aqui no desenho. Ah, faltou colocar um ponto de medição aqui, então vou colocar aqui então. Eu vou colocar aqui que é a minha tensão capacitor, né? Senão eu não consigo monitorar. Esqueci de colocar. Opa. Deu zica aqui, peraí. Usei. Tá. Eu não consigo simular, né? Então, vou colocar aqui, vai dar certinho, quer ver? Vou chamar aqui de VC, tensão do capacitor, porque aí a gente consegue monitorar, porque ele vai estar pegando exatamente o valor da tensão ondulatória. Aí, acho que agora foi. Então vamos deletar uns caras aqui, ó. Eu vou tirar a tensão de entrada, a tensão de secundário, a tensão do primário, vou tirar as correntes também, e vamos analisar isso em relação à carga. Beleza. Fechei. Normal zoom. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho um valor máximo aqui, olha lá, 22, bonitinho, ó. Tá vendo, ó? E o valor mínimo, nesse caso deu 19, deu 19,5. Então ele excedeu mais do que o normal. E vamos ver quanto deu a tensão na carga aqui, ó. Tensão na carga. Olha lá, deu 10, 19. Deixa eu tirar isso aqui. Olha lá, deu 10, 19. Ah, beleza. Olha lá, regulou. Então a carga está regulada mesmo. Tá vendo? Ó? Então, ao longo do passo aqui, ó, na hora que ele chegou na tensão máxima de 22, na hora que ele chegou no 19,5, que a gente ia dar quase 18, né? Mas deu 19,5. Ele continuou com 10, 15. Olha lá. Então você pode verificar que aqui na carga está tendo uma variação de 10,2 a 10,14. Tá vendo? Ó? Gente, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Né? Dentro dos conformes de eletrônico tá maravilhoso. Agora vamos olhar a análise da corrente. Né? Porque as correntes não podem estar sendo afetadas. Primeiro a corrente do Zener. Tá, então vamos tirar esse cara aqui. Opa. Ah, tá. Então vou olhar a tensão corrente na carga, que está fixa. Bom, vamos ver a corrente do Zener aqui. 129,89. Beleza. Não dá pau, não. E o outro aqui deu 100 mA, que é a corrente na carga. Pronto. Esse circuito é um circuito viável. Tudo bem, hein, gente? Beleza. Tá? Então, gente, não existe a resposta. Existe as soluções. Tá bom? Então, por que esse circuito passou? Porque a potência Zener dele é 3 watts. Então, a corrente máxima Zener que ele pode suportar é 300. Então, aqui, a corrente máxima Zener que deu foi 129. Ou seja, está bem abaixo da metade dele. E a corrente Zener mínima dele é 30 mA. E o valor mínimo que deu aqui foi 83. Então, ele está trabalhando entre 83 e 130. Pô, tá bom pra caramba. Ele tá bem abaixo, né, daquela curva lá. Ele tá querendo aproximar do joelho, tá? E em contrapartida, a minha carga lá, ela continua lá com 101 mA. Eu pedi 100 mA. Não tem jeito de fechar a coisa, né, no valor pedido. Eletrônica não é desse jeito totalmente exato, não. Mas esse projeto é totalmente funcional.
tá? Deu para sacar aí, gente? Só deu para entender ou não? Não sei. Me ajudem aí, por favor, que eu tô falando. Essa aula é remota, ainda mais com a mesa digitalizadora aqui. Nossa senhora, minha letra é horrível, vamos ver aí. Vai me ajudando aí, por favor. Pessoal, eu consegui compreender o raciocínio assim, só que assim, ao custo de um capacitor muito grande, né, que a gente está fazendo esse circuito, né? Apesar que ele é teórico, se fosse prático, seria um capacitor muito exagerado, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Então, vamos começar a colocar agora os valores comerciais. Porque, olha só, isso que você está montando aí, você não acha isso no mercado. Não existe resistor de 51. Não existe capacitor de 1,25. Existe capacitor de 1,2. Então, você poderia até abaixar aqui. Mas existe de 1. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Ó. Vamos colocar aqui 1 microfarads. Tá? O que vai acontecer aqui na simulação? Transiente, ok. Vamos esconder o VC, o VL. Vamos fazer a análise das correntes, que é o mais importante. Fechar. Normal zoom. Olha lá, ele já começou. Olha o que aconteceu. Com a corrente na carga. Olha, gente, é muito legal. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Vou dar um separate de curvas aqui, que eu acho que até é melhor. Eu queria que isso aqui fosse para o lado de... sumiu, ótimo. Tá, quem é que sumiu? Então, deixa eu separar as curvas aqui, ó. Então, aqui, ó, IL e o Zener. Você pode verificar que agora, ó, vamos analisar aqui, ó. Lá, desregulou. Ó, que coisa de doido, bicho. Desregulou mesmo, ó lá. Tá vendo? Ó? Só o detalhe de eu ter baixado 200 microfarads ali, ó lá, a minha corrente na carga endoidou, cara. Tá vendo, ó? Ela deve ter um valor médio, mas ela fica com uma ondulação. Tá vendo? É impressionante. E o que vai acontecer com o Zener lá? Vamos ver aqui, ó. Pá. E pá. Opa. O Zener, ele aumentou um pouquinho. Você tirou menos agressão no Zener, um pouquinho, né? Ou seja, aumentou a largura de trabalho do Zener, porque aqui estava no 83, 120. Então você está diminuindo o VZN mínimo dele, né? Vai chegar um ponto que, na hora que isso aqui cair de 30, aí você não pode usar mais o circuito. Mas sua carga já começou a dar um roncozinho aqui, ó. Tá vendo? Ô, Luiz, tá sacando por que aquela fonte que você colocou lá naquela placa que você falou deu certo? É porque o capacitor lá tá segurando, meu amigo. Perfeito, Luiz? Perfeito. Gente, por isso que eu às vezes eu gosto muito de comentar com vocês. O pessoal não estava muito acostumado a fazer aula de circuitos usando software de simulação. Gente, a melhor maneira de se aprender eletrônica é com software de simulação, porque aí você coloca valores para baixo, para cima, você vai entender. Cara, tá dando problema, não funciona. Então, o Casmar, olha só, não adianta, você não podia abaixar esse capacitor aqui. Então, para você abaixar esse cara aqui, o que vai ter que fazer? Tem que aumentar o número de espiras. Ficou claro isso? Sim, a fórmula lá, a tensão de vai ter que aumentar, né, a tensão de ondulação. Exatamente. Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Então, vamos fazer uma experiência aí. Agora eu estou fazendo meio na tora, né? A gente não está fazendo cálculo, não. Vamos colocar que fosse 30, né? Ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho 30 de pico por 180. 167. Então, eu vou trocar aqui, então. Gente, estou fazendo tudo na tora. Eu não planejei nada, não, viu, gente? Eu estou dando aula aqui meio na tora mesmo. Olha lá. Vamos trocar, então, a relação de espírito. Então, olha só. Para mim economizar o valor do capacitor, o que eu fiz? Eu te gastar mais voltas no transformador. Será que ele regula? Vamos ver aqui. Eu acho que deu. Vamos ver aqui, ó. Vamos separar de curvos. Pá. E vamos ver se deu aqui. Ok, o máximo isena, isso. Vamos colocar normal zoom. Mas não melhorou tanto, não. Tá vendo? 200. Quem é quem aqui? Eu não tô sabendo. Separei de curvas.
Ah, tá. O corrente do Zen, tá. O corrente do Zen variar é o normal. Vamos ver agora aqui na carga aqui. Carga. Aí, tá vendo? Ó, desregulou a carga também. Tá vendo? Não adianta. Porque mexeu no RZN e tal. Então a gente verifica que, tá vendo? Ó, não compensa. Não compensa nesse detalhe, porque você vai ter que ter um outro RS aqui para poder compensar esse detalhe mesmo, tá? Então vou deixar aqui no 127. E aí a gente calcula dentro do que for necessário mesmo, tá? Deixa eu verificar aqui. E é isso aí mesmo, o caso. Você fez um projeto, só que esse projeto, ele, infelizmente, né, te exige um preço capacitor muito alto para poder resolver esse detalhe aí, tá? Aí você vai simulando, testando, calculando até tentar resolver essa situação aí, tá? Deu certo aí, gente? Clê, tranquilo, né? Escreve aí, gente, por favor, me ajuda aí. Mas, pergunta, pesquisa de opinião pública aí, vamos ver aqui. Thalita, deu para entender aí, Thalita? Deu sim, deu sim. Mas confesso que eu vou rever no YouTube e anotar passo a passo de novo. Tá, tudo bem. Desculpa pela letra, eu tô aprendendo a usar a mídia digitalizadora. Tá? Ai, Minha letra todo mundo... ela é horrível. Não, ela é horrível, mas com mídia digitalizadora virou o caos. Não, tá tranquilo. A boa vontade é que conta. Ah, não, obrigado. Inclusive, eu queria até comentar pelo conselho acadêmico, né? Os alunos estão verificando o trabalho que a gente está tentando fazer. Igual eu falei para vocês, eu nunca dei aula remota, não, gente. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. O dado de comprar uma mesa digitalizadora, eu utilizar o software. Inclusive, está pronto, eu já fiz a primeira prévia do software que vai fazer a avaliação de vocês, para ver se dá tudo certinho e tal. E é igual eu falei, esse laboratório, ninguém vai sair corroído, ninguém vai sair destruído, vai dar tudo certinho, com certeza, tá? Vamos pegar um outro caboclo. Matheus, e aí, Matheus, como é que tá a coisa aí? Se quiser falar, pode escrever, tá? Eu também agradeço também. Ó. Tranquilo. Jonathan saiu da reunião. Jair, beleza aí, Jair? Tudo certo aqui, professor. Tá bom. Matheus, vou pegar mais, estudar mais. Ô, gente, é bom que vai estar a gravação do vídeo lá, realmente dá para ficar voltando certinho. Emily, tranquilo? Tá tranquilo, tá dando para levar aos poucos. Tá, tranquilo. Algum comentário, alguma sugestão? Né? Você fez formação, né? É diferente a aula, com certeza, né? Do curso de engenharia para um curso técnico. Mas assim, eu tenho uma preocupação muito da criação da coisa, né? Obrigado, Matheus. Esse dia tá legal. Obrigado pela situação, obrigado. Cleiton, oi, pode falar, Carlos. Só tirar uma dúvida aqui em relação à questão do número de voltas aí do secundário. Sim, sim. A razão deu 7,89. Quer dizer mais ou menos o seguinte: se o primário tiver 20 voltas, o secundário teria 140. É isso. Não, ao contrário, né? A relação. Só para comentar. Aqui no Brasil, a gente adota uma seguinte formação: transformador 10 por 1. Quer dizer que o primário tem 10 e o secundário tem 1. Então ele é um transformador abaixador. O Tina, eu não sei porquê, ele trabalha com uma coisa chamada ratio. Tá? Isso é uma coisa que aprendi lá nos Estados Unidos, que esse software é um software americano. Ele trabalha com N2 pelo N1. Então, o cálculo que a gente fez, então, para eu escrever aqui no Tina, eu não tenho, aqui tá vendo, ele chama de ratio, eu não tenho N1 por N2. Eu tenho N2 por N1. O cara desenvolveu o software, eu tenho que me adequar ao que ele faz. Mas aqui no Brasil a gente não utiliza essa nomenclatura de ratio, não. A gente adota o transformador, sei lá, 100 por 1. Então você tem 100 volts no primário, uma volta secundária. Quer dizer que ele vai dividir a tensão por 100. Tá? Então, só que o Tina trabalha desse jeito aí. Chama de ratio. A gente tem que adequar o que o software foi feito. Tá? Melhorou aí, Carlos?
Não, beleza, tranquilo. Então, neste caso aí, se você tem o 7.80 e você colocou para ter mais voltas, quer dizer que você tem que automaticamente diminuir a relação de espíritos. Então, esse 7.9 vira 7, por exemplo, aí, porque o ROT aumenta. Né? É o que acontece aí, o N2 aumenta aí. Cleiton. E aí, Cleiton? Ô, Albert, tá dando pra pegar assim, cara. Assim, a forma que você tá fazendo, eu acho que, pelo menos das matérias que eu tô fazendo, tá sendo uma das melhores. Então, Pô, obrigado, cara. agora é ver nos exercícios, né? Não, gente. Quando tá valendo, tá valendo, né? Não, tá. Obrigado, tá tudo certinho. Ô, gente, então, ó, eu passei o que a gente pode fazer é o seguinte, ou terça-feira a gente continua o exercício, não tem problema nenhum. Eu acho que vocês poderiam tentar fazer os outros dois, ou a gente faz o negócio para corrigir. Senão, eu passo o regulador e praticamente fechou a situação, tá? Eu fico muito feliz, obrigado pela força aí, eu tô tentando de um jeito diferente aí, mas se tá sendo possível, eu até conversei com o coordenador, né, com o Leandro, falei, Leandro, eu tô surpreso, né, pelo menos assim, os alunos estão falando, tá bom, não só vocês, como o pessoal do 7º período também, né, eles falaram que tá legal, eu falei, então, é o jeito, é a filmagem, não sei, eu acho que no início eu errei, né, porque eu fiz algumas aulas assim, passar, mas realmente, uma coisa que eu descobri é que ensino remoto nunca vai tirar a presença do professor, isso aí não vai tirar, isso aí com certeza não tira, né, quem achar que vai derrubar a situação é bobagem, a aula pode ser até virtual, demorar, encontra menos vezes em sala de aula, isso aí tudo bem, eu acredito que isso vai acontecer com certeza, mas a eliminação do contato, que é uma coisa que vocês já ouviram falar, eu aprendi e eu até admito que eu errei no início, né, que eu fiz o vídeo que eu achei que estava certo, aí realmente o professor, ele falou, os alunos estão sentindo falta do contato, eu falei assim, gente, não é que a gente está errado mesmo, está comprovado, está certinho, a gente nunca passou por isso, né, então agora a gente está tendo essa capacidade aí, beleza? Beleza. Então tá, então tentem fazer o segundo e o terceiro, a gente pode fazer na aula terça-feira, não tem nenhum problema, a gente faz os outros dois lá, tal, e é esse negócio, agora faz continha, né, gente? Tá, faz continha, atribui lá o 20, tudo beleza, sem problema não, a gente faz, senão eu vou passar regulador, aí vocês vão olhar assim, meu Deus, é só fazer isso com o regulador, não tem que calcular nada, não, você põe isso aqui, funciona, acabou, e vão para frente, tá beleza? Fechado então, Albert. Obrigado. Fechado então. Ô, gente, obrigado também, né? Daqui a pouco eu vou postar o vídeo da aula de hoje certinho. Fala então.